Bom, pessoal, ó, o professor Alexandre de volta aqui para falar um pouquinho sobre a abordagem contingencial, que é o nosso último conteúdo programático da disciplina de Teoria da Administração. Essa sequência de slides é um pouquinho mais extensa, então eu vou procurar me ater às coisas mais importantes. Então vai ter slides que eu vou pular um pouquinho, passar, porque eles já são autoexplicativos, né? Principalmente com ilustrações. Vou falar um pouquinho mais das teorias que são apresentadas aqui e tentar trazê-las para a nossa realidade ou para um melhor entendimento. Tá? A abordagem contingencial ela tem um estudioso central, né, o que é o Boris Skinner, que ele publicou o livro Science and Human Behavior através do modelo de estímulo-resposta, né, ou seja, ação-reação. Para Skinner, se o comportamento causa uma mudança no ambiente, então a mudança ambiental será contingente em relação àquele comportamento. Ou seja, falando de contingencial, é algo que depende das circunstâncias para acontecer. É algo que é relativo, possamos dizer assim. Então é a teoria que considera exatamente as atividades do ambiente externo para que ela possa ter ou não sucesso. Tá? Então, além dessas teorias, tem mais uma que não se alcança a eficácia organizacional seguindo um único e exclusivo modelo organizacional. Ou seja, essa teoria ela veio mesmo para corroborar tudo aquilo que eu falo para vocês desde o início. Né? Que a administração já era vivida como ciência há séculos e milênios. Só que ela foi descoberta como ciência somente no final do século XIX e começo do século XX. E após as teorias clássicas e científicas, todas as outras teorias elas foram baseadas nas teorias antigas. Então elas são um compilamento, elas são um aperfeiçoamento. E a teoria contingencial ela veio para desmistificar essa tendência de que uma teoria é melhor do que a outra. E sim, as teorias dependem muito de onde e como elas são aplicadas e qual ambiente que elas são inseridas. Tá? Então, a eficácia organizacional, chegar ao objetivo organizacional depende muito de como você aplica aquele modelo para aquela determinada situação. Então, o administrador moderno ele tem que estar preparado para seguir qualquer tipo de modelo organizacional. Se os objetivos são variados, os ambientes também são variados. As soluções também podem ser variadas. Então, é uma dependência de acordo com o que se vive no ambiente externo, ele influencia exatamente. A gente viu isso nas teorias da abordagem sistêmica, nos slides anteriores. E a contingencial ela vem trazer isso de que não há um modelo correto de viver. Às vezes você precisa de uma autoridade mais democrática, né? Às vezes você precisa de um modelo mais estrutural. Às vezes você precisa de uma abordagem mais humanística dentro da administração. Depende muito do ambiente que vive a sua organização. E essa abordagem ela envolve 3 elementos: um estado ambiental, um comportamento e uma consequência. Né? Há o deslocamento da visualização de dentro para fora da organização. A ênfase é colocada no ambiente e nas demandas ambientais sobre a dinâmica organizacional. Ou seja, aquilo que vai me levar ao objetivo organizacional, ele é tirado do cerne da minha atenção somente para dentro da empresa, somente para dentro da organização. Eu começo a ver o ambiente que circula. Então é nisso que a teoria contingencial, ou seja, de contingência, de dependência, ela é baseada. As características organizacionais somente podem ser entendidas mediante a análise das características ambientais com as quais se defrontam. Um exemplo muito grande, muito recorrente, são algumas empresas que
podem ser ditas como nacionais, e elas vêm de um lugar para o outro e se instalam em cidades. Um exemplo muito grande recentemente foi a empresa de material de construção, a Tem de Tudo. Ela existe em vários estados do Brasil, principalmente na Bahia, né, que é seu centro. E lá na Bahia, ela é muito famosa, em outros estados do Nordeste também. Ela veio para cá, para o Maranhão. Só que aqui, quando ela chegou em São Luís, principalmente, que é a cidade economicamente e politicamente mais rica do Maranhão, ela encontrou uma concorrência muito forte de uma certa empresa de material de construção, que era a Potiguar, né? Então, ela, com essa concorrência, ela colocou uma loja perto da Potiguar da Coama, né? Colocou uma loja no local que não tinha lojas de empresas grandes desse segmento, que era ali na Avenida dos Africanos, só tinham pequenas lojas de materiais de construção, mas que tinha um mercado que ainda não era explorado, né? Da classe C, D, E, mais periférico. Mas eles não conseguiram se desenvolver. Por quê? Porque aqui ainda é dado como uma cidade muito provinciana. Então a Potiguar ela já tem uma tradição muito grande no mercado maranhense, que a Tem de Tudo não conseguiu ultrapassar essa barreira. Então eles acabaram desistindo dessa concorrência e saíram daqui, assim como chegaram. Tá? Então depende da característica ambiental. É importante que quando o administrador ele vai instalar a organização dele num determinado local, em determinada região geográfica, ele compreenda como funciona aquele mercado, para que ele possa adaptar, né, a região ao sucesso da sua empresa. Outra empresa que também eu posso usar como exemplo, muito devido às vendas, as sucessivas vendas que ela acabou sofrendo, né? Primeiro foi vendido por Walmart, que era um grupo americano, daí passou para um grupo chinês e agora está com outro grupo que é europeu, né? Que era o Bom Preço. O Bom Preço chegou aqui levando a estrutura, né? Chegou no shopping, nos maiores shoppings da cidade na época, os anos 2000, mais ou menos. Mas chegou também levando a massa falida do supermercado, que era muito presente aqui em São Luís, e tinha em quase todos os bairros, e era um sinônimo mesmo de ser ludovicense, que era a Lusitana. O Bom Preço ele não conseguiu absorver esse mercado todo, e quando chegou o Mateus, que apesar de não ser de São Luís, mas tinha toda essa propaganda de que era um supermercado maranhense, a população ela simplesmente migrou do Bom Preço de outros supermercados que estavam tendo aí, o Carone, o Silmar, nessa época, e começou a ir para o Mateus. Então o Mateus ele virou a nova Lusitana e o Bom Preço não conseguiu absorver o público que era da Lusitana, apesar de estar nas lojas antigas, na estrutura antiga. E aí o que aconteceu? Eles acabaram, e tinham 10, 11 lojas aqui, agora tem só 2 lojas, acho que 3, né? 3 lojas, no Olho d'Água, no São Francisco e no São Luís Shopping, mas não é a mesma estrutura que o Mateus utiliza de propaganda, de marketing, mesmo de variedade de produtos que tem e variedade de localidades que está presente também. Tá? A abordagem contingencial ela enfatiza a natureza multivariada das organizações e procura verificar como as organizações operam sob condições variáveis e em circunstâncias específicas. Ela está dirigida, acima de tudo, para os desenhos organizacionais e sistemas gerenciais adequados para cada situação específica. Então, as ações administrativas são contingentes das características situacionais para obter resultados organizacionais. Então, eu dependo das características situacionais para tomar decisões sobre as minhas ações administrativas. Eu não tenho ações administrativas dentro de um sistema organizacional sem que ele tenha interação com o ambiente externo. Isso não existe. A gente aprendeu na abordagem sistêmica que a teoria dos sistemas ela considera o sistema como um sistema aberto, ou seja, que tem interação com o ambiente externo.
E essa interação com o ambiente externo influencia dentro de todos os mecanismos da empresa, de toda a departamentalização, de todo o funcionamento dos subsistemas, todo o funcionamento do sistema organizacional. Então, para eu chegar nos resultados objetivos organizacionais, eu tenho que tomar decisões administrativas que dependem das situações em que o ambiente me submete. Certo? Então, nisso que baseia a teoria contingencial. Percebam que não é uma teoria fechada. Né? É uma teoria que ela abre possibilidades para todas as outras teorias serem utilizadas dentro e dependendo da sua situação, tanto cronológica como geográfica, como outras situações. Burns e Stalker, em 61, pesquisaram indústrias inglesas para verificar a relação entre as práticas administrativas e o ambiente externo. Encontraram diferentes procedimentos nas organizações e classificaram em mecanicistas e orgânicas. Então, o nome já está dizendo, né? O que é mecanicismo? É algo estritamente formal. Vocês lembram lá da formalidade? Quando a gente estudou as relações humanas e as relações neoclássicas, eles falaram muito da formalidade e da informalidade. Então, o mecanicismo é o quê? É o formal, o extremamente formal, extremamente feito para alcançar aquele objetivo. E o orgânico? O orgânico é exatamente a coisa que acontece naturalmente. Tá? Quando você fala, por exemplo, de alimentos orgânicos, são alimentos que não são feitos para ser produzidos em série. São adubados de uma forma natural, né? E são cultivados de forma natural, sem pesticidas, sem agrotóxicos. Então, são alimentos orgânicos. Tá? Então, o orgânico é isso. O orgânico é aquilo que acontece de maneira natural. Então, quando você percebe aí as mudanças, né, dentro dessa tabelinha aí, entre as características, né, dos sistemas mecânicos e orgânicos, né? Então você vê a diferença aí. Uma estrutura organizacional, como eu falei para você, uma estrutura mais fixa, mais formal, ela enfatiza o que? A burocracia, né? Ela é rígida, ela é definitiva, enquanto a orgânica ela é flexível, mutável, adaptável e transitória. A autoridade é baseada na hierarquia, enquanto a orgânica é baseada no conhecimento e na consulta. Tá? Então ela considera, por exemplo, mais lá embaixo, o ambiente. Ela considera como na mecânica estável e permanente, o que não existe, por exemplo, hoje em dia. E no orgânico, instável e dinâmico. Então, organizações que são preparadas para os sistemas orgânicos, ou funcionam como sistemas orgânicos, elas tiveram maior capacidade de sobreviver, por exemplo, como na pandemia. Na pandemia, eram administrações já preparadas para o imponderável, aos imprevistos. Né? Instituições educacionais, por exemplo, que já tinham uma possibilidade de trabalhar com tecnologias, lógico, apesar de nossa realidade de infraestrutura tecnológica ao todo, mas já estavam preparados para isso, já tinham um corpo docente já preparado para isso, elas tiveram maior chance de sobreviver dentro da pandemia, porque já estavam com uma estrutura preparada para isso. Elas não fizeram uma adaptação do presencial para a distância. Elas tinham um planejamento já feito sobre aqueles mesmos assuntos e como tratá-los de uma maneira mais remota. Certo? Uma representação de organograma através do desenho mecanístico e orgânico, né? A representação de uma estrutura organizacional rígida, né, organogrâmica, né, um organograma, e um organograma mais flexível, onde todos os setores, independente de onde estejam, seja no alto maior da pirâmide, seja no patamar mais gerencial, seja no patamar mais operacional, eles se comunicam entre si. Tá? Tem uma interdependência mais completa.
Chandler Jr. divulgou em 62 pesquisas sobre os 4 indústrias estadunidenses, né? A DuPont, a General Motors, a Standard Oil e a Sears Roebuck, buscando investigar como a estrutura foi sendo continuamente adaptada à sua estratégia e constatou que passam historicamente por 4 fases distintas: acumulação de recursos, racionalização do uso dos recursos, continuação do crescimento e racionalização do uso de recursos em expansão. Então são 4 fases distintas para que essas empresas elas possam adaptar suas estratégias ao que acontece no ambiente externo. Já Lawrence e Lorsch, em 67, pesquisaram 10 empresas de ramos diferentes, preocupados com as características que devem ter para enfrentar com eficiência as diferentes condições externas, tecnológicas e de mercado. E aí eles concluíram que todas as organizações apresentam as características de diferenciação e integração, ou seja, cada um, por mais que esteja no mesmo ramo, apresenta características diferentes, tem profissionais diferentes, tem investimentos diferentes, então cada um é cada um. A empresa que mais se aproxima das características requeridas pelo ambiente terá mais sucesso do que a empresa que se afasta muito delas, ou seja, a empresa que está mais voltada para a realidade, né, é a empresa que pode ter mais sucesso. Estava lendo, por exemplo, expectativas para daqui a 50 anos, que o número de empresas que hoje trabalham com carros eletrônicos ou elétricos, né, no caso, motores elétricos, será o mesmo número daqui a 50 anos, a perspectiva de empresas que trabalharão com motores a combustão. Ou seja, se hoje são 10% das empresas que trabalham com carros totalmente elétricos, ou 10% das empresas que trabalham, né, daqui a 50 anos será 10% que trabalhará só com motores a combustão. Isso envolve clima, responsabilidade ambiental, isso envolve o fato das empresas poderem fazer algo mais sustentável, né? Diminui o gasto com o extrativismo de combustíveis fósseis. Então, barateia o custo da energia, o que a gente está vivendo hoje em dia, por exemplo, com a alta do petróleo e a alta do dólar. O fato de a gasolina estar mais cara, e muita gente ainda depende muito da gasolina ou do etanol, que é dolarizado. Então, com a energia elétrica sendo uma energia limpa, né? Não sendo a energia aí de hidrelétricas e termoelétricas, mas sendo uma energia limpa, como a eólica e a solar, ela barateia o custo da energia e facilita que ela possa chegar para outras pessoas. O investimento que você faz num carro popular, entre aspas, com motor elétrico hoje, que é 200 mil, daqui a 50 anos ele pode se tornar tão barato para que qualquer pessoa possa, qualquer pessoa não, mas qualquer pessoa com o mínimo de possibilidade de fazer um investimento no carro popular hoje, possa comprar um carro popular elétrico daqui a 50 anos. Tá? E não existe uma única maneira melhor de organizar. As organizações precisam ser sistemáticas, ajustadas às condições ambientais. Então, vocês entendem o cerne da questão aí da teoria contingencial? Ela é uma teoria de dependência dos conceitos. Eu dependo do ambiente externo para que minha organização funcione bem. Se eu me adapto ao ambiente externo, as chances da minha organização funcionar bem serão melhores, porque é do ambiente externo que eu trago insumos, é do ambiente externo que eu trago recursos, é para o ambiente externo que eu produzo. Então eu dependo dos gostos, das preferências, de tudo dele, para que minha empresa ou minha organização se subsista. Né? Woodward, né, divulgou em 70 uma pesquisa que envolveu uma amostra de 100 firmas inglesas. 24 de produção unitária, 31 de produção em massa e 25 de produção por processo. E 20 sistemas combinados de produção, ou seja, 2 ou 3 desses sistemas dentro de uma mesma empresa, cujo tamanho oscilava de 100 a 8 mil empregados. Então era uma variedade muito grande de tamanho de empresa. Existiam pequenas, médias e até grandes empresas nessa pesquisa. E ele chegou à seguinte conclusão: o desenho organizacional é afetado pela tecnologia usada pela organização. Tá? Então, se você utiliza
mais tecnologias para adaptar seu sistema de produção, você tem pode ter um desenho organizacional, por exemplo, mais enxuto, né? A partir do momento que você utiliza mais manufatura, você tem mais pessoas nessa organização, você tem mais supervisões também nessa organização. Há uma forte correlação entre estrutura organizacional e previsibilidade das técnicas de produção. Olha só, né, o que eu acabei de falar. Se você tem uma estrutura organizacional bem definida, o planejamento ele vai sair de uma maneira maior, mais eficiente. Tá? As empresas com operações estáveis necessitam de estruturas diferentes das organizações com tecnologia mutável. Olha só outra coisa interessante. Se eu tenho uma tecnologia mutável, eu tenho que ter um planejamento um pouco mais robusto para me adaptar a essa tecnologia mutável. Não? Sempre há o predomínio de alguma função na empresa. Vai ter alguém para produzir mais ou para supervisionar mais. Sempre há um predomínio de alguma função nessa empresa. Sempre há uma função, entre aspas, mais importante dentro da produção dessa empresa do que outra. Isso é inegável. Então, ele aí nessa representação gráfica tem a representação de produção unitária, produção em massa ou produção em processo contínuo automatizado. Tá? Então, produção unitária ou oficina. Tudo converge para o produto de uma só vez. Tá? Na produção em massa, eu tenho um caminho. Então, eu tenho entradas que passam para transformação dessas entradas através de máquinas até sair o produto. Então, um caminho mais longo. Já na produção em processo contínuo automatizado, eu tenho entradas, tá? E eu tenho diferentes produtos formados. Então, o fluxo de processo produtivo pode variar, né, entre máquinas e de uma maneira mais diferente. Pode passar por todas as máquinas ou não passar por todas as máquinas. E aí depende do produto que eu estou realizando. Tá? Tem só um comparativo aí com a tecnologia utilizada. Lembrando sempre, gente, quando a gente fala de tecnologia, a gente não fala só do digital. A gente fala também da técnica usada. Então, manufaturas, ou seja, fazer à mão, artesanato, é um tipo de tecnologia. Tá? Então, toda vez que eu falar em tecnologia aqui, prestar sempre atenção que tecnologia abrange todas as técnicas que são utilizadas. Certo? Então, tem uma definição em tabela para que vocês possam entender aqueles diagramas ou aquelas ilustrações anteriores. Tá? Aqui também, né, tecnologia, a previsibilidade, níveis hierárquicos, padronização e automatização e áreas predominantes. Cada área que a gente vai pegar como exemplo. Tá? Se você quiser ler um pouquinho, você dá uma pausa no vídeo e dá uma olhada assim, mas se não, você pode olhar os slides também que estão na sala. O ambiente. Como é que eu posso analisar esse ambiente? Através de algumas vertentes. Tá? Primeiro eu posso fazer um mapeamento ambiental, como aquilo que eu falei. Saber o que o meu ambiente gosta. Né? As organizações precisam tatear, explorar e discernir o ambiente para reduzir a incerteza a seu respeito. Quando você chega numa cidade, uma cidade nova, que você foi transferido, por exemplo, através do seu trabalho, você tem que conhecer essa cidade, saber onde se come bem, onde se compra bem, né, roupas, né, onde se pode sair para se divertir. Se você vai em família, onde é que tem um parque, onde é que tem um shopping, se é seguro nesses lugares, se a cidade tem segurança, se o lugar onde você vai morar ele permite que você chegue tarde da noite em casa, se é seguro deixar sua casa só. Então tudo isso vale também para uma organização. Quando ela está num ambiente, ela chega num novo nicho de mercado, é importante ela tatear, né, explorar e discernir o ambiente para reduzir a incerteza a seu respeito.
Ah, será? Não. Faça pesquisa. Busque, investigue. Tá? Outro parâmetro, seleção ambiental. As organizações selecionam seus ambientes e passam a interpretar sua realidade externa por meio da informação que dela recebem para reduzir a ambiguidade. Sempre estar em contato com o ambiente externo. Vendeu, pós-venda, saber o que o cliente quer, saber as tendências do mercado, saber o que o concorrente está comercializando, trazer novidades para a clientela. Isso é muito interessante. Tá? Percepção ambiental, um conjunto de informações selecionadas e estruturadas em função da experiência anterior, intenções e maneiras de pensar que dependem daquilo que cada organização considera relevante. Também é muito interessante perceber o ambiente. A recepção foi essa? Eu dei o exemplo na passada dos sistemas falando sobre a Coca-Cola. Vocês lembram que volta e meia a Coca-Cola dentro do seu mercado, ela traz dentro de uma plataforma, principalmente da Fanta, experiências com novos sabores, né? Então o que ela aprendeu com isso ao longo do tempo? Que quem consome a plataforma com o nome Coca-Cola, essa pessoa gosta exclusivamente do refrigerante de cola. E aí tem as variações, as pequenas variações, né? Tem até uma Coca-Cola com sabor de cafeína aqui, né? De café mais acentuado, café expresso, e tem a Coca-Cola zero e a Coca-Cola normal. Então são os sabores que as pessoas que têm essa plataforma elas absorvem. A Fanta, ela já é até mesmo nas propagandas, ela já é um refrigerante que ela absorve uma variedade maior, né, de clientes e de produtos. Ela foca mais no público jovem. Então tem desenhos animados. E a Fanta ela tem também uma variedade maior de sabores. Né? Como é voltado para o público jovem gosta de novidade, gosta de variedade. Então tem a Fanta laranja, a Fanta uva, que são clássicas. Né? Já teve a Fanta maçã, que não pegou a Fanta morango. Né? A Fanta maracujá. Tudo isso já teve. E aí foi feita uma pesquisa de mercado, e sempre com o nome da Fanta, não com o nome da Coca-Cola ou de outra marca da empresa, tá? Para que o público, saber se o público vai ou não se agradar. Então isso é perceber o ambiente. Tá? Isso é verificar o que o ambiente gosta ou não. E é importante para aplicar a teoria contingencial na organização. Outra coisa, consonância e dissonância. As organizações estão à frente a um contínuo e infindável processo de deduzir a dissonância a respeito de seus ambientes. Ou seja, o que é diferente e o que é igual ao ambiente que eu estou vivendo. O que eu posso diminuir a distância do ambiente real. Tá? E desdobramentos do ambiente. Torna-se necessário analisá-lo de acordo com o seu conteúdo, as complexas variáveis que o compõem, para compreender melhor o ambiente e separá-lo em dois. Né? Deve separá-lo em dois, o ambiente ideal e o ambiente real. E saber, eu estou mais perto de qual. Tá? O real que eu falo não é o que... Quando eu falo ideal e real, eu vou até mudar a nomenclatura. Eu estou querendo falar do ambiente real, que realmente existe, e o ambiente que a empresa está inserido. Se eu estou perto ou não do real, ou se eu preciso melhorar um pouquinho para que eu alcance ele. Tá? E aí a gente tem aquele conceito também que eu falei lá atrás nos sistemas, que às vezes é muito difícil a gente definir o limite, né, do que é ou não o sistema da empresa, do que está ou não no ambiente. Por quê? Porque eu tenho um ambiente que influencia diretamente na empresa, que é esse ambiente de tarefa que está diagramado aí, né, com concorrentes, fornecedores, clientes, entidades reguladoras. E o ambiente que influencia indiretamente na empresa, que são as condições legais, as leis, né, as condições políticas, se é permitido ou não abrir uma empresa X ou Y na minha cidade, na minha comunidade, condições econômicas, quando eu falei de recessão, demográfica, quando eu falei de mão de obra e principalmente de mercado consumidor, ecológica, se eu me adapto às condições ecológicas atuais, por exemplo, se minha empresa não polui, se tem responsabilidade
social, condições culturais também. Se eu consigo instalar minha empresa num país, por exemplo, onde é livre, onde mulheres podem trabalhar, né? Qual a legislação possível para isso, e condições tecnológicas. Se onde eu instalei a empresa, por mais que tenha uma mão de obra barata, é válido eu instalar uma linha de produção ali, mesmo que as condições tecnológicas sejam raras, mesmo que eu tenha que importar tecnologia de outro lugar, né? Há a questão aí. Por que a China investe em tecnologia hoje em dia? Justamente por isso. Porque o mercado chinês de mão de obra ele é muito barato. Então, se você investe em tecnologia, se você tem tecnologia à mão sempre, você une o útil ao agradável e consegue ser competitivo com outros locais. Por isso que os produtos chineses, eles ao longo do tempo, eles melhoram de qualidade, não deixam de ter aquela qualidade anterior que já foi dita, né, que era da China, não prestava, e eles conseguem ser mais competitivos ou ter um preço até menor do que os produtos, por exemplo, americanos e europeus. Tá? E aí, falando de ambientes, a gente tem a tipologia. Quanto à estrutura, a gente tem ambientes homogêneos, né, com pouca segmentação ou diferenciação dos mercados, e eu tenho um ambiente heterogêneo, com muita diferenciação dos mercados. Isso aí está autoexplicativo, né? E quanto à dinâmica, eu tenho um ambiente estável, que é tranquilo e previsível. Hoje em dia, entre aspas, quase não existe, né? E um ambiente instável, que é dinâmico e se caracteriza por muitas mudanças que geram incertezas. É um ambiente que é muito caro para investir, porque você precisa aí de algo mais orgânico, uma organização mais orgânica, algo mais flexível de se lidar. E aí tá diagramado de novo aí, ilustrado, né, as diferenças, né, entre o ambiente estável e dinâmico. Tá? Vocês vão encontrar conceitos que foram referentes a teorias passadas. Quanto à tecnologia, é algo que se desenvolve nas organizações por meio de conhecimentos acumulados e desenvolvidos sobre o significado, a execução de tarefas e pelas suas manifestações físicas, constituindo um complexo de técnicas usadas na transformação dos insumos recebidos pela empresa em produtos ou serviços. Tá? Então, é aquilo que eu falei, tecnologia não é só o digital, tecnologia é a experiência, é o empírico, é a vivência das pessoas, a vivência da empresa em produzir algo. Isso é tipo de tecnologia. Pode ser até como você oferece seu produto ou serviço. É como você consegue convencer o cliente a comprar o plano de saúde. É como você consegue convencer o cliente a comprar uma casa. É como você consegue, dentro de um atendimento, convencer o cliente a voltar à sua farmácia, né, através da prestação de serviço. Então, tudo isso é um tipo de tecnologia. E dentro da tecnologia pode ser considerável duas variáveis. A ambiental, que são adquiridas, incorporadas ou absorvidas, e a organizacional, que faz parte de dentro da organização, passando a influenciá-lo poderosamente também o seu ambiente de tarefa. Tá? Então, elas podem andar juntas ou elas podem ser concorrentes. Quanto mais parecidas elas forem, essas variáveis, melhor a empresa pode agir dentro do mercado. Tá? As suas variáveis organizacionais, quanto elas mais parecerem com as variáveis ambientais, melhor. As tipologias, né, da classificação tecnológica, né, elos em sequência, mediadora intensiva, então vocês podem dar uma lida aí, que é algo mais conceitual. Tá? Engraçado é que a gente pode olhar aí, a elos em sequência. Ela é baseada na instrução científica, enquanto a mediadora é baseada na teoria da burocracia. E aí, enfim, a intensiva, que é a mais moderna, né, que é baseada na teoria contingencial. Tá? Classificação da tecnologia é fixa ou flexível. Né? A mesma coisa, a fixa ela se baseia mais num organograma mais fixo, mais formal,
com menos tipo de flexibilidade tecnológica, quanto a flexível ela permite mudanças tecnológicas maiores. E aí a gente tem a influência da tecnologia, né? Quando eu tenho uma automação maior, eu tenho fatores tecnológicos mais envolvidos do que os fatores humanos. E vice-versa em relação ao artesanato e manufatura. Tá? E aí tem os exemplos aí embaixo, indústria petroquímica, refinaria de petróleo, produção de cimento, é algo mais tecnológico, depende mais da química. Enquanto construção civil, né, que é a utilização, por exemplo, do cimento, entre outros materiais, serviço de escritório, linha de montagem, dependem mais dos fatores humanos para ser bem-sucedidos. Operações de média tecnológica, né, injeção de plásticos, crédito e cobrança, têxtil semi-automatizados são 50-50, né, meio a meio. Com relação ao ambiente, né, a gente tem um ambiente de nível operacional, o mais próximo é de nível intermediário e de nível institucional, né, dentro da empresa. E aí a gente tem as entradas como se fosse a teoria dos sistemas, né? As fronteiras entre cada tipo de sistema dentro da organização. Percebo que isso aí tudo é a organização. Desde o ambiente do sistema do lado de fora, que está sendo representado, como os níveis dentro da empresa. É como se fosse um estilo de pirâmide, só que mais parecido com a teoria dos sistemas. Outra representação aí, tá? Através dos níveis, né, institucional, intermediário e operacional, em relação ao ambiente externo, os níveis organizacionais em relação com o ambiente, fala um pouquinho sobre arranjo organizacional, né, estrutura e comportamentos organizacionais são contingentes, pois as organizações enfrentam coações inerentes em sua tecnologia e ambiente de tarefa. Como esses diferem para cada organização, não há uma melhor maneira de estruturar as organizações complexas. Então, tudo isso é baseado na dependência de como o ambiente externo é. O novo desenho organizacional fala também sobre esse tipo de sistema, né? Ela se baseia um pouquinho na teoria dos sistemas, onde tem entradas, tecnologias, né? Tarefas ou funções, estrutura e as saídas, que são os objetivos alcançados. Aí um diagrama para falar sobre esse novo desenho organizacional, com a redução da necessidade de processar informação e o aumento da necessidade de processar informação, o que deve ser feito quando você quer atingir esses objetivos. A adocracia, né, que é um conceito do Toffler, né, no livro dele Choque do Futuro, através da citação dele do Warren Bennis, né, prevê uma organização mais flexível e menos verticalizada, que a gente vem falando todo o tempo, menos formal, que se opõe fortemente à teoria burocrática, por exemplo. A adocracia ela caracteriza-se por equipes temporárias e multidisciplinares de trabalho, autoridade totalmente descentralizada por meio de equipes autogerenciáveis, atribuições e responsabilidades fluídas e imutáveis e poucas regras e procedimentos, ou seja, muita liberdade de trabalho. E aí, lembrando que a gente já vem desses conceitos, nenhum conceito fechadamente é perfeito. Então, quando a gente fala da adocracia, a gente fala também de um nível superior de consciência organizacional. E aí é muito importante que todos tenham responsabilidade por tudo aquilo que está fazendo e haja uma confiança no trabalho do outro. E não é fácil você ter a flexibilidade de tecnologia dentro da sua empresa e uma flexibilidade também de organogramas, né? Uma organização mais tratável, menos verticalizada. Não é fácil ter isso. E aí a gente tem comparação entre burocracia, que é o oposto da adocracia, em planejamento, organização, direção e controle, que são as funções administrativas. Isso é bem importante a gente fazer esse contraponto aí, tá?
Através dos níveis organizacionais também se tem a estrutura matricial, né? A estrutura híbrida, que é os dois tipos de departamentalização, funcional ou por produto, na mesma estrutura. E a gente tem vantagens como permitir enfatizar as funções e o negócio, enquanto neutraliza as fraquezas de ambos. E as desvantagens seriam introduz conflitos inevitáveis de duplicidade de supervisão. Quando eu tenho o meu superior hierárquico, e eu tenho também, através da departamentalização por produto, eu tenho um outro superior temporário também, tendo ciência do que eu estou fazendo, supervisionando e dando sugestões naquilo que eu esteja fazendo dentro da minha função. Isso pode gerar alguns conflitos dentro da empresa, principalmente com situações mal resolvidas. A gente tem aqui uma reprodução, né, com áreas funcionais, gerente de produto. E ao lado a gente tem departamentalização por setor, né, ou geográfico, né. Uma presidência, veículo, aí tem as subpresidências do Brasil, Argentina, México e Chile, os automóveis que são feitos e respondem aos veículos de todas as presidências, e os motores também através das diferentes departamentalizações geográficas. Tem o nível organizacional de organização por equipes. A gente já viu isso lá atrás na abordagem estruturalista. Tá? Isso é só uma revisão para falar sobre a teoria contingencial aqui. Então a gente tem vantagens e desvantagens, organização por equipes, uma adaptação aí, uma comparação com a velha estrutura funcional rígida e uma nova estrutura menos vertical, né, onde tem um líder, uma equipe de 25 pessoas, as 3 equipes de 25 pessoas que conversam com gerentes, e essas equipes são multidisciplinares. Abordagem em redes ou em network, tá? Vantagens e desvantagens também. Uma representação, uma ilustração sobre ela. Tá? São todos muito, como eu posso dizer, muito autoexplicativos. Tá? Conceito do homem complexo. O homem complexo ele absorve todas essas teorias. Chegamos na teoria contingencial. Então esse é o homem complexo. É o homo econômicos da teoria científica, é o homo social das relações humanas, é o homem organizacional da estruturalista e é o homem administrativo da comportamental, além do homem funcional da teoria dos sistemas. É o homem complexo. Ele reúne todos isso. Então, está preparado para todas as abordagens teóricas. É o que nós somos ou tentaremos ser ao final desse curso. Né? As 3 forças básicas de um indivíduo, né? Através de Vroom, nível de produtividade, expectativas, recompensas e relações entre expectativas e recompensas. Tá? Mas também de maneira conceitual. A gente falou lá nas relações humanistas, né, na abordagem humanística, sobre isso, sobre as recompensas. Né? E aí, Lauer III ele fala, né, na relação dessas forças com o dinheiro, né? Necessidades não satisfeitas, mas a crença de que o dinheiro satisfará as necessidades. E a crença de que a obtenção de dinheiro requer desempenho é igual a motivar para desempenhar. Então, quando aquelas necessidades vem lá da teoria de Maslow, né, e aí vai evoluindo, a gente tem necessidades que não são satisfeitas, a gente tem uma busca desse objetivo através da inserção aí da necessidade financeira, né, e que essa necessidade financeira pode fazer essa pessoa a alcançar outras necessidades que ela quer. Para isso ela precisa desempenhar mais. Tá? Conceito de motivação. Clima organizacional.
qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos participantes da organização e que influencia o seu comportamento, né? As dimensões desse clima organizacional são a estrutura, ou seja, mais liberdade. Os riscos são mais impulso. As recompensas são mais estímulo. A responsabilidade é mais incentivo. O calor e o apoio ser mais caloroso. E o conflito é mais incentivo a diferentes opiniões. Então, ao mesmo tempo que é muito complexo, ele é um clima organizacional que ele incentiva as pessoas a trabalharem mais e também a perceberem sua força ou sua importância dentro da produção ou da disponibilidade desse produto ou serviço. Certo? Falar um pouquinho sobre liderança, rapidamente. Friedler, né, propõe um modelo baseado em 3 dimensões: relações líder e membros, estrutura da tarefa e poder de decisão do líder. Olha só, relação quanto mais cordial, quanto mais cúmplice o líder e os membros forem, melhor, né? A estrutura dessa tarefa, será que ela abarca o perfil do meu membro? Será que ele está preparado para fazer uma tarefa rotineira ou ele está preparado para dar opiniões, para ser mais flexível? E aí a autoridade? Eu posso ter uma autoridade formal mais conceituada ou eu posso ter uma autoridade mais democrática, né? Então tudo isso o líder deve pensar antes de implementar a liderança na teoria contingencial. Então, o que é interessante? Eu orientar para a tarefa ou orientar para as relações humanas. Tá? É isso que esse diagrama ele quer dizer. Estratégia organizacional. Tá? A estratégia, ela basicamente ela pode perceber, você pode fazer uma leitura da organização e do ambiente através de 3 escolas: a ambiental, a do design e a do posicionamento. A ambiental e do design, né, a ambiental principalmente, ela é pouco utilizada hoje em dia. A do design através da matriz SWOT, né, que é chamada de FOFA, que são forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas é interno, oportunidades e ameaças é externo. A de posicionamento ela também tem 3 variáveis de análise do ambiente e elas são às vezes bem parecidas. A BCG, que você analisa os produtos da sua empresa através de um produto que é novo no mercado e não tem muita aceitação, um produto que tem muita aceitação e é relativamente novo no mercado, um produto que já é desgastado no mercado, mas ainda tem boa aceitação, e um produto que não tem nenhuma coisa nem outra. É antigo e já está desgastado. Através de 4 técnicas aí: vacas leiteiras, vira-latas, crianças problemas e estrelas. A matriz de Potter é através das forças do ambiente, ameaça de novos entrantes, poder de barganha dos fornecedores e dos clientes, ameaça dos produtos substitutos e intensidade da rivalidade entre concorrentes. Só lembrando para vocês, quando a gente fala de produtos substitutos, novos entrantes são os concorrentes, né? Novos entrantes no mercado. Produtos substitutos, o exemplo bem clássico é margarina e manteiga. Você consome manteiga, mas chega um momento que a manteiga fica muito cara, então você tem que substituir esse produto por margarina. Carne ficou cara, você substitui por frango. Frango ficou caro, você pode substituir por ovo. Então são produtos substitutos que você pode fazer através do consumo. Tá? Você tinha o notebook
E aí apareceu uma versão mais barata, o netbook, você comprou em determinado tempo. Então apareceram os tablets, então você trocou para o substituto do netbook, tablet. Hoje em dia você tem, às vezes, notebook, às vezes não precisa ter. Você pode ter um tablet e um celular, às vezes você pode ter só um celular. E ter todas as informações armazenadas em nuvem e acessar ela remotamente. Tá? E a matriz de Potter, né, estratégias genéricas, né, liderança em custo, diferenciação do seu produto e foco, onde você quer chegar. Então, todas essas escolas elas têm formas de estabelecer qual é a sua relação com o ambiente. A matriz fofa que eu falei aí, né? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. Lembrando que pontos fortes e pontos fracos é internamente na empresa, oportunidades e ameaças são externamente. Vocês vão estudar isso muito mais em marketing, por exemplo. Tá? Marketing é uma disciplina que vai utilizar muito isso. Estratégia organizacional, né? Análise externa, objetivos organizacionais, definição de estratégia organizacional e análise interna. Tá? Então você pega os objetivos organizacionais, você analisa interna e externamente a empresa, compara, né? E define a estratégia organizacional que você deve fazer. Matriz BCG é aquilo que eu falei, né, sobre produto, participação no mercado, alto ou baixo, lá em cima. Aqui na lateral esquerda tem um potencial de crescimento de negócio, alto ou baixo. Então esse produto ele é bom? Ele é um problema? Ele é uma estrela? Quando ele é uma estrela, ele tem alta participação de mercado e potencial ainda alto para crescer no negócio, tem alta aceitação. Ele é o vira-lata, ele é tudo ao contrário da estrela, aqui no canto inferior direito. Ele não tem ele tem uma baixa participação potencial de crescimento e tem uma baixa participação de mercado. Tá? Vaca leiteira é um produto que não tem um potencial mais para aumentar, mas ele dá lucro. Um exemplo, pão francês. Pão francês tem uma quantidade exata de consumidores, não tem potencial de baixa de mercado, mas ele também não tem um potencial de alta. Dizer que agora as pessoas vão descobrir o pão francês e aí ele vai ter um ganho de mercado. Não, né? E a criança problema, que é uma baixa participação de mercado, mas ele tem um potencial de negócio. Ele está com interrogação aí, por quê? Porque a gente não sabe, né, o que ele vai ser. E aí tem a sequência do sucesso. Né? Geralmente passa por cima do vira-lata, né? Vai da vaca leiteira para criança problema de novo. Quando ele chega a vira-latas, ele não volta mais ao mercado. A diagramação ou a representação e ilustração de Potter, né? Diagrama de Potter, novos entrantes lá em cima, substitutos embaixo, fornecedores na esquerda, compradores na direita, todos pressionando o sistema organizacional. Aí todas as possibilidades que eu posso fazer, tanto dentro do ambiente quanto fora do ambiente organizacional. Falando sobre as teorias administrativas, dividindo elas em ênfase, então a gente tem a ênfase das tarefas, administração científica, estrutura clássica, burocracia, estruturalista, neoclássica, pessoas, comportamental, relações humanas, tecnologia e ambiente, sistemas, contingência, né? Tecnologia, contingência, e ambiente, sistemas e contingência. Tá? Então essa última nossa teoria, ela foca em ambiente e também na tecnologia. O que é melhor ter? Uma visão particularista, cada situação é única, há uma melhor maneira, ou uma visão contingencial. O fenômeno organizacional ocorre em padrões lógicos específicos e situacionais, e as organizações devem diagnosticar e aplicar respostas similares a todos comuns
tipos comuns de problema, né? Então, ser adaptável é muito melhor. Se preparar para os imprevistos. Tá? Falando também sobre as teorias administrativas, variáveis ambientais incontroláveis, né? Tecnologia, economia, social, cultural, né? Então há o mapeamento para que todas as entradas possam entrar da melhor forma na organização e possam sair com resultados objetivados. Tá? Uma tabela aí falando sobre os subsistemas organizacionais, né? Principal tarefa administrativa, o contexto, o comportamento, a preocupação básica e a lógica. Visão predominante, perspectiva, ponto de vista, processos gerais e decisão. Então é uma evolução de baixo até o topo da pirâmide. E aí os níveis organizacionais falando sobre as funções administrativas. É isso que a gente vai levar, no final das contas, para frente no curso da administração. Lembrar que o nível institucional, o planejamento é estratégico e global, o intermediário é tático e departamental, e o operacional é operacional e cotidiano, ou seja, é mais analítico. A organização é desenho organizacional, o intermediário é desenho comportamental e o operacional são desenho de cargos e tarefas. A direção é a própria direção no institucional, no intermediário são gerências e no operacional são supervisões. E o controle institucional é estratégico e global, tático e departamental no intermediário e operacional e detalhado no operacional. Tá? Então vocês imaginem uma pirâmide de níveis, onde o institucional está lá em cima, o operacional está embaixo e o intermediário está intercalando eles. Tá? E colocar em prática todas as funções administrativas. Eu uso pode crer. Ok? Pessoal, é isso. Prometi que o vídeo não ia ficar muito extenso, mas ficou. Espero que vocês possam dar uma olhada antes da nossa aula de quinta-feira, dia 21, para que na quinta-feira a gente possa ser mais dinâmico na aula e tirar dúvidas, tá bom? Um abraço, até a próxima.